Como fazer a distribuição eletrônica de um íon? Nesse caso aqui, a gente vai fazer do ferro 3+, que é um cátion. Como que eu sei que é um cátion? Porque eu tenho aqui essa carguinha, esse 3+, esse mais, significa que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? 3. No último vídeo eu expliquei a diferença de átomo neutro e íon e como você identifica se é um átomo neutro, se é um cátion ou se é um ânion, porque isso vai fazer a diferença na sua distribuição eletrônica. Identifiquei que ele é um cátion, que ele perdeu 3 elétrons por causa desse sinalzinho de mais e por causa desse número 3, então ele tem 3 prótons a mais que elétrons. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar quantos elétrons esse átomo tinha quando ele estava neutro. Se ele fosse um átomo neutro, a quantidade de elétrons seria igual à quantidade de prótons. Prótons é o número atômico, então a gente tem aqui na tabela periódica, a gente pega essa informação, 26 é o número de prótons. Também ensinei em alguns vídeos atrás como identificar qual que é a quantidade de prótons de um átomo neutro. Se ele perdeu 3 elétrons, então 26 menos 3, ele tem 23 elétrons. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de distribuição eletrônica normalmente, como se ele fosse um átomo neutro. Então, eu vou distribuir primeiro os 26 elétrons. E se você ainda não sabe como fazer a distribuição usando esse diagrama, volta também em alguns vídeos anteriores que eu ensinei passo a passo de como construir e como usar esse diagrama. Feita a distribuição eletrônica normalmente, seguindo essas setas nas diagonais, agora eu preciso saber qual que é o último nível que tem elétrons nesse átomo aqui. Por quê? Porque os elétrons eles vão ser perdidos das últimas camadas, os últimos níveis, que é mais fácil perder elétron. Então, eu vou olhar, seguindo o primeiro número maior dessa sequência que a gente escreveu, esse número maior, 1, 2, 3, 4, significa o nível. Ensinei isso também nos vídeos anteriores. Então, o maior número que a gente tem aqui é o 4. Então, o último nível é o 4. E ele vai perder esses 3 elétrons do último nível. Como no último nível só tem 2 elétrons, ele vai perder esses 2 elétrons e ainda vai perder mais um elétron do próximo último nível, que seria o 3D. Então, toda vez que eu tiver que fazer a distribuição de um cátion, que é o átomo que perdeu elétron, eu vou escrever normalmente a distribuição eletrônica como se ele fosse um átomo neutro e vou tirar elétrons do último nível. E aqui precisa ter muito cuidado, porque não é o último que você escreve. Você precisa analisar e identificar qual é o último nível. Nesse caso aqui foi o 4s2, que não era o último que a gente escreveu na sequência. Então, perdi todo o 4s2 e ainda perdi um elétron do 3d6. E a distribuição eletrônica correspondente ao átomo de ferro 3+, é essa aí, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Já salva esse vídeo e indica que esse perfil para aquele amigo.